Vamos lá, queridos, vamos orar para nós iniciarmos nossa aula aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua bondade, louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, que nos salvou, que nos trouxe para a comunhão contigo e nos sustenta, Deus, em santificação. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu, tá bom? Então, Ageu, abre aí um dos livros dos profetas menores, né? Ageu. E ele faz parte de um grupo de livros que são dos livros pós-exílicos, melhor, dos profetas pós-exílicos, né? Dentre os profetas menores, os pós-exílicos são aqui Ageu, Zacarias e Malaquias. Exatamente os três que terminam o Antigo Testamento, né? E realmente eles estão na história, tá? Na narrativa do Antigo Testamento, eles estão no final. Com isso, não quero dizer... Eu vou usar aqui do celular. Deixa eu só ver um negócio. Ah, saiu certinho. Fiquei na dúvida se tinha posto certo. Eu não estou dizendo que eles são os livros cronologicamente últimos a serem escritos do Antigo Testamento, tá? Há um debate sobre isso. Há livros que são colocados bem mais à frente. Sabe aquela história do período interbíblico? 400 anos de silêncio e tal, né? Então, ela é mais ou menos, tá? Porque a possibilidade de alguns dos livros que nós consideramos do Antigo Testamento, ou melhor, que são do Antigo Testamento, terem sido escritos nesse período, tá bom? Então, alguns vão colocar, por exemplo, o livro de Eclesiastes, no período já macedônio, mais à frente, sabe? Então... Como isso não é uma coisa que a Bíblia diz, ficaram 400 anos de silêncio, isso é uma tradição um pouco nossa, a gente acaba, às vezes, repetindo isso, né? Pode ser que todos os livros acabaram de ser escritos antes desse período de 400 anos? Pode ser, mas não necessariamente é dessa forma, tá bom? Há muitas discussões sobre isso. E a Bíblia não diz que é assim também, então não tem motivo para a gente ficar sustentando essa ideia. Agora, dentro da narrativa, esses livros fazem parte dos livros que contam histórias pós-exílicas. Não são os únicos, tá bom? O livro de Esdras conta a história pós-exílica, o livro de Neemias conta a história pós-exílica, o livro de Esther conta a história pós-exílica, mas aí da perspectiva lá da Pérsia, né? Porque Esther está na Pérsia, né? Então, esses são os livros pós-exílicos, depois que o povo volta do exílio. E esses três, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas que vão lidar com essa reconstrução do povo na sua terra, né? Com a retomada do povo na terra depois do retorno. Tudo bem isso? Tranquilos? Tá? Ageu, então, é contemporâneo de Esdras, Neemias, Zacarias mesmo, né? Eles são todos contemporâneos. Tanto que Ageu, o profeta, é citado no livro de Esdras, tá bom? Ele é citado lá. Então, ele está nesse grupo aí que vem, que retorna do exílio para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Tá bom? Beleza? Então, lembrando um pouquinho da história aí, né, que a gente está falando, né? O povo tinha ido para o exílio, tinha ficado lá na Babilônia, aí os babilônicos foram dominados pelos persas, o Império Persa dominou a Babilônia, toda a Mesopotâmia, né? E aí, no período de domínio persa, o povo é autorizado a retornar para Jerusalém. Mas, lembre, quando o povo volta para Jerusalém, ele não volta com independência. Ele volta para a sua terra, mas aquela terra também era de domínio dos persas, tá bom? Então é diferente do povo saindo do Egito.
Tá? Quando o povo está lá no Egito, na época de Moisés, lá, ou na época de José, e sai do Egito com Moisés e vai para a terra prometida, esse povo estabelece ali um governo autônomo, sempre influenciado pelas potências imperiais ali em volta, mas de alguma forma independente. Eles são um povo ali, depois vão ter seus próprios reis e tal, ali na Palestina. No exílio da Babilônia, quando o povo volta, eles não voltam como um governo autônomo, eles ficam sob o domínio dos persas, porque os persas dominavam aquela área. Tudo bem, gente? Entendeu isso? Então, as lideranças do povo não são reis do povo. Pode ver, quando o povo volta lá da Babilônia, né, no caso ali, já no domínio persa, eles voltam para Jerusalém, eles não têm mais rei. Você não ouve falar de rei dos judeus ali nesse período. Não tem. Eles só vão voltar a ter rei lá no período dos Macabeus e tal. Eles vão ter rei de novo, mais ou menos, pouco tempo, depois já vai ser invadido de novo. Vai ser... Tá? Mas eles voltam sem rei. Então eles não tinham autonomia. É como se... Eu não sei que exemplo que eu posso dar. Mas é isso, eles voltam e continuam sob o domínio dos persas, tá bom? E quem vai voltar governando ali, e aí governando mesmo como um governador, é um homem chamado Zorobabel. Zorobabel é que passa a ser o governador daquele território. O Zorobabel é judeu, tem esse nome meio estranho assim, mas ele é judeu, então ele é descendente de Davi e ele é o governador ali sobre o povo. E aí vai ser interessante a gente falar sobre essa história aí. Ageu é um profeta muito objetivo, ele tem uma preocupação. E a preocupação é falar sobre a necessidade do povo de construir o templo. É o livro preferido dos pastores que estão operando reformas nos seus santuários. Só que é difícil, eu não vou falar que é impossível, mas certamente é difícil você sustentar essa teologia, tá? É difícil você justificar uma reforma no templo moderno com as palavras de Ageu. Porque a questão não é essa, gente. A questão não é uma campanha de doação para construir o templo. Não é essa a questão que aparece ali. A questão é outra, tá? E a gente aborda daqui a pouquinho. Então, Ageu, para estimular o povo a construir o templo, ele vai trazer 4 profecias. Então, o livro de Ageu está concentrado em 4 profecias aí que estão nos 2 capítulos do livro. Tá? O capítulo 1 é a primeira profecia, o capítulo 2 tem as outras 3, tá bom? E aí tem um elemento, assim, uma curiosidade nesse texto, que ele tem datas muito específicas, tá bom? Então, ali no capítulo 1, ele começa: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor, tá vendo? Bem específico. Com isso, a gente faz uma investigação e a gente consegue definir com bastante precisão, inclusive no texto que você vai ver da aula aí, está traduzido para o nosso calendário, né? Eu não fiz essa conta nenhuma não, tá, gente? Eu baseei em quem eu pesquisei. Mas eu pensei até em tirar, porque essas traduções nem sempre elas são tão bem feitas, mas eu deixei para dar um pouquinho de noção para a gente, assim, mais próxima, né? Então, ele vem bem específico mesmo, né? Deixando bem claro ali que dia que veio a profecia e tal. E esse tipo de profecia tem esse intuito, tá bom? De estimular o povo a continuar a obra do templo. Por quê? Porque o povo volta para primeiro construir o templo. Eles começam a construir, só que aí eles param e deixam o templo lá e começam a viver a sua vida e a lidar com ela. Então Ageu traz a profecia falando: não, temos que terminar o templo, vamos terminar o templo. E aí eles começam a se engajar novamente nessa construção, tá? Tudo bem, gente? Joia? Zacarias faz a mesma coisa na mesma época, mas o livro de Zacarias, que é o livro do domingo que vem,
ele é bem mais abrangente. Ele fala de muito mais coisas com uma linguagem muito menos objetiva do que a de Ageu. Bem mais complexo, e ainda bem que ficou para o Carlos falar sobre ele. Porque, né, Carlos? Que ele lida com as questões mais difíceis. Eu fico com esses livros mais fáceis, assim, Ageu, Malaquias, que é mais tranquilinho. Certo, gente? Muito bem. E quais são essas 4 profecias? Essas 4 profecias, elas vão trazer esse tema da construção do templo, o tema de uma reforma que não é só estrutural, mas também uma reforma religiosa. Tem uma série de questões aqui que são tratadas, e também o tema da promessa de Deus sobre o reino, porque tem uma promessa para Davi, sempre haverá um descendente de Davi sobre o trono. E agora que o povo nem trono tem mais, onde é que vai ficar o descendente de Davi, né? Então esse tema aparece aqui em Ageu também, que é um tema que nós chamamos nos estudos assim do Antigo Testamento de davidismo. Davidismo era essa espera por um novo Davi, por isso que é o davidismo, tá bom? Então o tema do davidismo aparece aqui em Ageu também. Bom, vamos lá então olhar cada uma dessas profecias aí, tá? Primeiro é a profecia para reconstrução do templo, a ordem para reconstruir o templo. Olha só o que Ageu fala ali a partir do versículo 2, do capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para essa casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu o fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha só, por isso que aqui é um prato cheio aí para pastores que às vezes querem ficar levantando oferta, né? Olha, vocês não se dedicaram na construção da casa do Senhor. Por isso o Senhor fechou os céus e não está dando fruto, vocês estão colocando numa bolsa furada e tal. Gente, de novo, a questão não é essa. Para a gente entender, primeiro, o que Ageu estava dizendo, por que Deus está tão zeloso da sua casa e como isso se relaciona conosco, nós precisamos entender a teologia do templo. A teologia do templo, ela tem transformações no decorrer da história bíblica. E essa transformação, nesse decorrer da história bíblica, não em nenhum momento se converte ou se traduz numa concepção desses templos em que a gente se reúne. Em nenhum momento. Em nenhum momento, nenhuma sinagoga na Bíblia, no Novo Testamento, é chamada de templo de Deus. Em nenhum momento os lugares onde as pessoas se reuniam é tratado como um templo de Deus. As casas onde a igreja se reunia é tratada como um templo de Deus. Isso não acontece em nenhum lugar. O que você vê no Novo Testamento é Deus presente no povo reunido e não no lugar em que o povo se reúne. Então, por que tem esse lugar no Antigo Testamento? O templo, a semelhança do povo mesmo, o templo é o lugar em que se entende a presença de um Deus que é incontido pelos próprios céus. Deus está presente no templo, mas Ele está presente no universo inteiro.
Assim como a Arca da Aliança, que também representa a presença de Deus de alguma maneira, ainda no espaço ainda mais restrito, porque é uma caixa, né? Ela aponta para essa realidade da presença divina em todas as coisas. O templo aparece no povo como um sinal, isso quem fala é o Roland Devaux. O templo é um sinal da eleição de Deus sobre o povo. Então, quando o povo olhava para o templo, ele dizia: Deus mora no nosso meio, esse é o povo de Deus. Assim como a gente pode... Não vou usar essa referência, não. A gente pode falar que, né, o Brasil é o país de qualquer pessoa famosa que você queira aí, porque mora aqui, ou porque morou aqui, ou porque nasceu aqui, entende? Assim também se fala de Deus. Não que ele nasceu no povo, mas ele mora no povo, ele tem a casa dele ali. Tudo bem? Deu para entender? Então o templo é um sinal da eleição desse povo. Mas os judeus nunca pensaram que Deus morava dentro daquele templo. E que para falar com ele você tinha que ir lá bater na porta, né, e ser atendido. Não, a palavra de Deus fala que nem os céus podem conter o Senhor. E fala que no tabernáculo ali está só o estrado dos seus pés. Ele não está ali, entendeu? Mas ele está ali também. Porque representa essa presença. Tá? E por que isso é tão importante ao ponto de Deus falar: olha, vocês não estão cuidando da minha casa, estão cuidando de vocês, então a coisa não vai dar certo? É porque este povo precisa retomar a sua identidade. Uma das grandes questões no período pós-exílico é que povo é esse que agora volta de tanto tempo lá no exílio. Porque, veja, quando o povo vai para o exílio, eles são divididos em dois reinos, certo? Aí um reino vai, some lá com os assírios, e aí o outro reino é levado. Esse povo tinha templo, esse povo tinha rei, esse povo tinha lei, eles tinham todas essas coisas. Aí eles ficam lá no exílio e depois voltam. E quando eles voltam, o que acontece? Eles não têm mais rei. O rei é o rei persa. A lei, eles têm que descobrir de novo. Eles descobrem de novo, né? Mas eles tinham ficado sem ela. E o templo também não tem, foi destruído. Então você pode escolher como esse povo vai ser. O que é que nos identifica como povo? Por que nós somos um povo? Parte desse povo foi embora, outra parte ficou aqui, se misturou com os locais aqui, de modo que você já não sabe mais a diferença entre os cananeus e os judeus, está tudo misturado. Como é que a gente retoma a nossa identidade? E aí, esse período do pós-exílio, ele vai criar uma forma de ser judeu que não era especificamente a forma de ser judeu de antes do exílio. O judaísmo pós-exílico é consideravelmente diferente do judaísmo pré-exílico, por causa da falta dessa figura do rei. Então, três elementos, na verdade, vão se tornar centrais nesse período. Tá? Um elemento é a lei. Há uma identificação do povo, depois do exílio, de que todo aquele sofrimento na Babilônia foi porque eles não seguiram a lei. Certo? Então, nós não seguimos a lei. A aliança com Deus era aquela que dizia: segue a lei e vocês vão ficar na terra. Nós não seguimos a lei e aí perdemos a terra. Então, para nós não perdermos a terra, nós precisamos seguir a lei. Então, a lei se torna não só um testemunho de uma aliança com Deus, mas ela se torna a constituição desse povo. É a constituição do povo. Veja, eu falo isso e você fala: mas não foi sempre assim? Não foi. Não foi sempre assim. Mas a gente está acostumado a encontrar na Bíblia esse tipo de pensamento, porque esse pensamento é muito presente também no Novo Testamento. Então, às vezes, a gente faz esse tipo de leitura e joga para o pré-exílio, mas no pré-exílio não era bem assim. Apesar da importância da lei, o rei tinha essa responsabilidade de guiar o povo na lei. Tanto que o rei tinha que ler a lei todos os dias, ele era responsável por isso. Então havia, de certa maneira, uma confiança de que o rei guiaria o povo por bons caminhos segundo a lei. Agora não tem mais rei, então agora tem uma necessidade de cada um buscar a lei de Deus. É por isso que é num contexto profético, de uma profecia de exílio, que vem essa promessa para o povo de que o Senhor colocaria a lei no coração. Entendeu?
Porque se a lei estiver no coração, a gente não peca mais. Se a gente não pecar mais, não tem mais problema nenhum. Porque o juízo veio por causa do pecado. Se a gente tiver a lei no coração, não tem mais problema. A gente não vai mais pecar e vai ser só prosperidade daqui para frente. Então, essa é uma linguagem muito importante no período exílico e pós-exílico. Nós precisamos nos apegar à lei, porque a lei é a aliança, é a forma de nós participarmos dessa aliança, de uma maneira que a gente garanta as bênçãos dessa aliança. Outro elemento que vai parecer muito central aí é o sacerdócio. Os sacerdotes vão ser muito importantes. Eles já eram importantes antes? Eram. Mas agora eles vão ser ainda mais importantes. Porque você não tem mais um representante do povo, em termos político-religiosos, na figura do rei. Então os sacerdotes vão assumindo esse papel. Pode ver, de novo, no Novo Testamento, o que você vê a forma como os sacerdotes aparecem? Eles aparecem basicamente como os líderes do povo. O sumo sacerdote é sumidade mesmo, né? Então você até tem no Novo Testamento lá o Sinédrio, tudo, né? Mas os sumos sacerdotes têm a voz assim, né? Que estabelecem muitas coisas. E aqui você vê isso acontecendo também. Os sacerdotes vão tendo essa figura muito proeminente a partir do exílio. E o templo. O templo é um elemento também unificador do povo e que estabelece essa identidade desse povo. Então, quando Ageu fala assim, construa o templo, ele está falando, olha, Deus está mandando vocês fazerem uma escolha sobre o tipo de povo que vocês vão ser. E não é o tipo de povo baseado na prosperidade do povo, baseado nas oportunidades de reunirem aqui os melhores, né, os melhores grãos, as melhores sementes, as melhores colheitas. É um povo baseado na centralidade da adoração ao único Deus. Entendeu? Então não tem nada a ver com Deus estar desabrigado. Eu estou sem casa, vocês aí tudo morando nas casas, tem que ficar pulando de Airbnb em Airbnb aqui. Não é isso. O trono de Deus está no céu. Não é esse o problema. O problema é que tipo de povo vocês vão ser. E eles são chamados pelo profeta para escolher ser um povo que prioriza a adoração a Deus, ao invés de priorizar os seus próprios ganhos. Porque há um conceito muito importante, inclusive eu vou falar sobre isso hoje à noite. É um conceito muito importante para esse povo, que é um povo que é formado pela vontade de Deus e não por outra coisa. Tá? Eles não têm, ou eles não... Há um conceito no texto bíblico, e isso passa por toda a Bíblia, de que esse povo só surgiu porque Deus quis. Ele não é um povo que surgiu porque Abraão era particularmente fértil, que não era, porque, sei lá, algum herói do passado era, de alguma maneira, um representante muito valoroso, de ideais. Não. É Deus mesmo. Deus mesmo escolheu esse povo. Eles não eram nem o maior dos povos que viviam no Egito, mas o Senhor foi lá e os resgatou. Eles não eram nada quando o Senhor prometeu para Abraão que seria um povo que não se poderia contar. Entendeu? Então, agora que vocês estão voltando, lembrem-se disso. Quer ver como esse elemento é importante? Quando a gente olha lá o livro das crônicas, né? 1 Crônicas. É um livro, assim, do ponto de vista editorial, ele é péssimo, né? Porque ele começa com listas e listas de genealogia. Assim, vai muitas listas. Né? Então, assim, seria insuportável para qualquer leitor moderno. Mas, por que eles começam com essas listas de genealogia? Ele começa lá em Adão, recuperando a identidade do povo, para falar para um povo que é pós-exílico, porque o livro de Crônicas é um livro pós-exílico, os 12 livros de Crônicas. Ele termina com o rei Ciro mandando o povo voltar, então isso já tinha acontecido quando o livro foi escrito, então é depois do exílio. Ele está tentando lembrar o povo da sua identidade em Deus, a partir de Deus, e não em outro lugar. Então essa é uma preocupação muito grande, porque é um povo que tem que se repensar, e ele precisa se repensar a partir de algum elemento da sua história, e o elemento da sua história é a aliança. Eles vão se repensar a partir da aliança. Tudo bem? Beleza? Então é muito sério o que Ageu coloca aqui.
E aí pegar e transformar isso num apelo para a gente fazer reforma na igreja é enfraquecer completamente, é destruir a mensagem do livro. É destruir a mensagem do livro. Se a gente for aplicar isso em nós, lembrando que nós somos o templo, na continuação dessa teologia do templo, né? Nós somos esse templo de Deus, nós precisamos lembrar quanto da nossa vida está empenhada na adoração a Deus, na reconstrução de uma casa em que Deus é adorado. Como eu falei domingo passado à noite, né? Em que nós somos pedras que são pedras vivas que constroem um santuário onde se oferece sacrifícios espirituais, né? Somos nós esses. O quanto a nossa vida é dedicada nesse tipo de construção e o quanto a nossa vida é dedicada na construção da nossa própria vida, nos nossos próprios interesses. Tudo bem? Aí dá para a gente aplicar esse primeiro capítulo. Agora, sim, vamos reformar a igreja porque a Ageu mandou. A não ser que tenha alguém que chama Ageu, né? Fiscal da prefeitura, que fala assim, tem que reconstrução. Meu nome é Ageu, eu trabalho na prefeitura, a igreja está caindo, precisa refazer. Aí esse Ageu tem autoridade para isso. Certo, gente? E aí, a partir do versículo 12, ainda no mesmo oráculo, e a gente sabe que é o mesmo porque ele não coloca outra data, é a mesma data, né? Ele diz, Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e governador de Judá, de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, de todo o povo remanescente do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Ageu é um profeta cujo efeito da profecia é muito rápido, né? Porque ele fala e poucos dias depois, né? É no primeiro dia do 6º mês que ele dá a profecia, e no 24º dia do mesmo mês o povo começa a trabalhar. Então, são 23 dias aí para realizar, né? Só Jonas teve um efeito mais rápido que esse, né? Que pregou ali andando, atravessando a cidade, e o povo já se colocou arrependido na cidade de Nínive. Ageu teve um pouquinho mais de dias, mas também foi muito rápido o efeito. Bom, aí o povo começa a construir, mas já no mês seguinte acontece um problema novo, que é a segunda profecia aí, que está no capítulo 2. E essa profecia é a do lamento do povo pela modéstia do novo templo. Olha lá, capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu essa casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que acontece, gente? O povo está lá reunido para a construção do templo e começa a perceber que esse templo, de alguma forma, é bem mais modesto do que o templo anterior. E aí eles começam a se lamentar por isso. Eles começam a se lamentar pela forma como esse templo está se desenhando. Sabe, o pessoal que olha assim começa
né, a já ver problema em tudo, eles começam a se lamentar porque o templo não está grande como era o templo anterior, né? E aí, Ageu traz essa palavra de coragem para Zorobabel e para o sumo sacerdote também, para que eles se dediquem na construção do templo, né? Lá no livro de Esdras, no capítulo 3, vai lá. Esdras 3, a partir do versículo 10, até o final do capítulo. Olha o que fala sobre isso aí o texto. Olha só, Esdras 3, a partir do versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor aos sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Tudo bem? Beleza? Então o povo começou a cantar ao Senhor e cantar de maneira responsiva, mas não só cantar. Fala ali no versículo 10 que eles estavam com trombetas, com símbolos, para louvar a Deus. Versículo 12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Então tinha uma parte que estava alegre e uma parte que estava triste. E estava triste por causa da humildade ali da obra construída, né? E aí, então, é nesse contexto que Ageu fala, olha, não desanimem dessa construção, tá? Não fiquem desanimados com isso. Trabalhem, né, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que significa isso? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Alguns entendem que, de alguma forma, no final, a construção acabou ficando mais bonita ou, de alguma forma, mais, né, de alguma maneira, mais opulenta do que a anterior. Alguns vão entender isso. Outros já fazem uma leitura mais messiânica, neotestamentária, de que como Jesus foi nesse templo, então a glória desse templo é maior, porque o próprio Deus encarnado entra nesse templo. Pode ser por isso também. Mas são divergências, opiniões sobre isso, e até porque há um certo questionamento sobre qual é o templo no qual Jesus entra, né? Nós dizemos que há dois templos, o de Salomão e o do pós-exílio, né? Mas a reforma do Novo Testamento, as reformas de Herodes, elas são tão intensas que alguns vão dizer que ali já é outro templo. Já foi reconstruído muita coisa para dizer que é o mesmo templo, né? Mas de alguma maneira tem essa conexão. Eu não acho que a gente precisa afirmar nenhuma dessas coisas, a não ser essa promessa mesmo que Deus deu, de uma glória maior. Porque a gente sabe que esse templo, ele aponta para uma realidade gloriosa maior. A realidade da própria igreja é uma realidade maior do que a desses templos. Tá? É o nome de Deus sendo exaltado sobre toda a terra, um templo que toma toda a terra, né? Como o cumprimento da profecia de que o Senhor está sendo adorado em todo lugar. É como Jesus falando para a mulher samaritana, vem o dia e ele já chegou, em que vocês não vão adorar nem no monte, nem no templo, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E isso é uma glória muito maior do que só um lugar. Se o problema é o tamanho dos alicerces, então fica tranquilo, porque agora não tem alicerce que contém esse povo espalhado pelo mundo inteiro. Entendeu? Então, aqui era um anúncio de confiança do povo e que teve efeito. O povo continuou construindo o templo
mesmo com esse lamento todo, tá? E aqui também tem uma expressão escatológica, né, apontando para o final. E eu acho que talvez seja essa a glória da casa que o Senhor anuncia, né? Não é nem daquele templo construído, que inclusive agora já está destruído de novo, né? Mas a glória do tabernáculo de Deus com os homens, que é a Jerusalém que desce do céu. Porque a partir do versículo 6 vem uma linguagem que é uma linguagem totalmente escatológica, das profecias do Antigo Testamento que falam de Deus reinando em Sião e os povos do mundo inteiro vindo a Ele. E aí você pode ter certeza que nenhum templo humano se compara a essa glória do templo divino. Nenhum templo humano se compara com isso. Então acho que faz mais sentido conectar essa parte. Vocês estão chorando por aqui, vocês não sabem, eu tenho ainda algo muito maior do que isso. Então continua, seja fiel aqui, faça o que tem que fazer. Esse é a segunda profecia, o segundo oráculo. No terceiro, vem no versículo 10 aí, tá? E aí, ele diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com ela tocar em pão ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar um cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: declara o Senhor, assim é esse povo e essa nação diante de mim. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 15 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com pragas, fungos e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado frutos, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O que está sendo dito aqui? Primeiro, esse trecho faz com que algumas pessoas pensem que Ageu era um sacerdote, porque ele traz elementos sacerdotais aqui sobre purificação e tal. São elementos simples, todos podem argumentar que, na verdade, ele está perguntando para os sacerdotes responderam, né? Então não é tão central essa questão, né? Mas, de qualquer forma, aqui o tema sacerdotal aparece, os sacerdotes aparecem respondendo essas perguntas. E a pergunta é: se você tem uma coisa impura e ela toca uma coisa pura, o impuro fica purificado ou o puro fica impuro? É o puro que fica impuro. Então a impureza é transmitida, a pureza não é transmitida, certo? E aí Deus está falando para o povo: olha, vocês são impuros, tudo que vocês tocam é ruim. Mas a partir de agora eu vou abençoar esse povo. Então, olha que interessante isso. Em primeiro lugar, Deus está prometendo reverter aquele juízo que estava sobre o povo, de faltar prosperidade, né, das plantações não irem para frente. Mas ele também está colocando esse povo como sendo um povo com outra vocação. Até agora vocês são um povo que tudo que vocês tocam fica ruim. Mas a partir de agora eu vou abençoar vocês. O que dá para a gente entender disso? Que vocês serão um povo que agora, ao tocar, transmitem graça ao invés de se tornarem impuros. A ideia é de um Deus que atua no meio do povo na santificação do mundo todo, assim como o templo servia para essa graça e perdão desse povo. O tema sacerdotal aparece aqui para recobrar essa vocação sacerdotal do povo de Israel, que é uma nação de sacerdotes. Entendeu? Então, essa ideia de um Deus que purifica o povo e de um povo que, então, age no mundo para essa restauração de Deus no mundo. É por isso que Jesus, quando vai
julgar o templo, ele vai até o templo e fala assim: olha, essa era para ser uma casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de ladrões e salteadores. Não é? Então a visão de Jesus não era de que aquele templo era só o templo em que o povo vem aqui para clamar a Deus. Não, é daqui que sai a vocação de vocês de frutificar no mundo. É nesse contexto, gente, não se esqueça que Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo que ela não deu fruto. A figueira, um dos símbolos do povo de Israel, que era um povo que não deu fruto a partir do templo. E é nesse contexto que Jesus também fala: se você orar, lance esse monte no mar, ele se lançará no mar. Mar, que é uma expressão usada para falar dos estrangeiros, dos gentios. E o monte, que é o monte do templo. Você vai lançar o reino de Deus, em vários momentos é simbolizado por um monte, você vai lançar nos gentios, e ele vai. É nesse caminhar, tudo que vocês pedirem a Jesus, se vocês pedirem a Deus em nome de Jesus, ele vai fazer. No caminhar de levar esse reino em todos os lugares. Entendeu? E é isso que esse povo tem que ser, esse que toca as coisas para a purificação, porque é isso que Jesus faz também. Jesus é aquele que, ao tocar um morto, não fica impuro, como acontece nessa historinha aqui. Pelo contrário, ele ressuscita o morto. Ao tocar a mulher com fluxo de sangue, ou a mulher, ao tocá-lo, ela não torna Jesus impuro, já que o período menstrual era um período de impureza cerimonial. Não é Jesus que fica impuro, é ela que fica purificada. Então, assim também acontece aqui com o povo de Israel, e assim tem que acontecer com a igreja. Gente, se vocês vierem à noite, lembra de tudo isso, porque vai ser muito útil na pregação da noite, tá? Lembra, fica com isso na sua cabeça, tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. O templo de Deus sendo esse elemento que lembra também esse agir de Deus através desse povo. E o Senhor vai abençoar. Abençoar primeiro, dando, as plantações, enchendo os seus celeiros, mas também abençoando esse povo na vocação que esse povo tem de ser a nação sacerdotal no mundo, tá bom? E, por último, a última profecia que começa aí no versículo 20 do capítulo 2 de Ageu, Ageu 2:20. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. E aqui é uma profecia sobre Zorobabel. Zorobabel aparece aqui como uma figura, de certa forma, messiânica, ungida por Deus. Deus o escolhe. Alguns vão até dizer que Ageu tinha a expectativa de Zorobabel era de fato o Messias. Eu acho que é forçar um pouco essa questão. Acho que não é essa a questão aqui. O Senhor está reconhecendo em Zorobabel, como fez com outras lideranças antes dele, um líder aprovado por ele para conduzir o povo nos seus objetivos. Tá? Como ele fez isso com os reis que vieram antes, como fez com Moisés, inclusive reforçando essa liderança de Moisés para Arão e Miriam, que de certa forma queriam também ter certos privilégios, que o Senhor teve que reforçar que Moisés era o seu escolhido. Ele está fazendo a mesma coisa aqui com Zorobabel. Mas é curioso chamar Zorobabel de anel de selar de Deus. O que é o anel de selar? Ele era o anel que tinha o emblema real, e aí quando o rei passava algum tipo ali de decreto, o anel era o que dava o selo. Então você sabia que era o rei que tinha feito aquilo. Primeiro, ele selava fechando o rolo, O rolo, igual tem às vezes em convite de casamento atualmente, Põe lá só que aí é um carimbinho, Assim, Bota lá um negócio selando, Então ele fecha o rolo e sela, e só quem é autorizado pelo rei pode abrir, certo? Mas no contexto aqui, Zorobabel é aquele que traz a marca de Deus. E que marca é essa? Zorobabel, filho de Sealtiel, descendente de Davi,
lembra o povo de que a promessa que Deus fez a Davi não desapareceu. A marca de Deus está ali ainda. Entendeu? A marca de Deus está ali. Já era. Como é que vai ter sempre um descendente de Davi no trono se a gente não tem mais trono? O trono está lá sendo reinado por Dario. Como é que agora a gente vai botar um descendente de Davi lá no trono da Pérsia? Não. Zorobabel aqui está lembrando vocês de que a promessa não foi desfeita. Ela ainda existe. Isso é tão verdade que Zorobabel aparece lá na genealogia de Jesus em Mateus, tá bom? Lá em Mateus, no capítulo 1 de Mateus. Eu deixei aqui marcado no texto ou eu tirei? Acho que eu tirei essa... não, deixei. Mateus. Eu estou falando de deixar eu tirar, gente, porque essa aula ela é toda tirada de um texto que eu escrevi um bom tempo atrás. Eu fiz um trabalho sobre Ageu bem mais extenso do que aqui. Então eu tive que dar uma cortada para caber em 2 páginas. Por isso que eu estou falando. Eu tirei ou deixei, entendeu? Porque várias coisas eu fui tirando para falar aqui sem estar escrito. Mas esse eu deixei, né? Ali, nos versículos 12 e 13, você vê, de Mateus 1, você vê Zorobabel aparecendo. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. É essa sequência aí, né? Aqui está como Salatiel, né? E lá no Antigo Testamento está como Sealtiel, né? Mas é a mesma pessoa, tá bom? Então, é esse Zorobabel, ele está na genealogia de Jesus Cristo, ele faz parte dessa genealogia. E ele é um dos elementos que lembram o povo de que o Messias viria. E veio, né? Em Jesus, um dos descendentes de Davi, descendente de Zorobabel também. Certo, minha gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Um comentário? Perguntas? Críticas? Sugestões? Desafios? É um livro simples, né? Mas alguns dos temas, eles têm uma abordagem mais, né, um pouquinho mais profunda. Nesse tema do templo, o tema de Davi, fala, Ranieri. Geralmente renovo, né? O pessoal pega muito em fim de ano os textos de Ageu, né? O renovo, a transformação e tal. E é um pouco triste, gente, porque às vezes é muito triste, depende, né? Porque às vezes é só um uso ignorante, às vezes é só não teve muita dedicação ali em interpretar o texto. Mas às vezes é maldade mesmo, né? Quando é maldade é muito triste, mas às vezes é só uma ignorância mesmo, acontece. Mas mesmo quando é ignorante é um pouco triste, porque você esvazia muito esse sentido de Deus falando, sabe? Uma coisa que a maturidade na fé deve nos trazer, e às vezes ela é interpretada como frieza, mas não é frieza, é a gente entender que nós recebemos a revelação de Deus em Jesus, certo? Não significa que Deus não fala, nada disso. Eu acredito na possibilidade de Deus falar conosco hoje e dar palavras, e não tem problema com isso. Eu não fui convencido do cessacionismo na Bíblia. Eu tenho muita dificuldade com isso, inclusive. Eu acho que é uma teologia muito fraca. Mas eu devo concordar que isso não é a regra. Não é a regra. O tempo todo Deus está falando. E aí parece que o tempo todo tem renovo. Eu falo, mas gente, teve um renovo 2 anos atrás. Já está tendo que renovar de novo, né? Aquele negócio do pessoal que faz remake de filme que não tem nem 10 anos, né? Precisamos fazer um remake. Né? Falamos, gente, mas vai fazer de novo, já foi outro dia aqui. E aí, você vai enfraquecendo isso. Porque, na verdade, a maturidade na fé, ela nos leva a não depender desse tipo de coisa. Porque a gente aguarda pacientemente essa manifestação de Deus em Cristo de uma forma plena na vinda de Jesus, na sua segunda vinda, né? Então a gente não precisa desse tempo todo ficar renovando isso tudo. A gente tem que renovar o nosso compromisso com o que já está revelado.
Então, às vezes, assim, me dá uma revelação para mim sobre tal coisa. Bom, vai lá na Bíblia e vê o que já está revelado. A gente quer essa especificidade toda. E isso faz com que a gente também, às vezes, se engaje de forma muito, muito enérgica em algumas ações da igreja, dizendo, não, o Senhor está fazendo uma coisa agora, né, vai transformar o mundo inteiro a partir desse povo que reunido em Nova Odessa. E às vezes não. Às vezes o Senhor vai tocar uma pessoa ali, outra pessoa ali. O Senhor vai fazer um movimento que vai ser importante, mas naquele contexto extremamente reduzido. Porque o grande plano de Deus para a humanidade dificilmente vai passar por mim e por você como personagens centrais dessa história. Então a gente tem que ser fiel onde a gente está. A gente não precisa ficar esse tempo todo trazendo essas coisas. Não, porque agora, sim, a glória da segunda casa, a glória. Gente, a glória de Deus é a glória de Deus, que Ele seja glorificado na minha vida. No meu corpo, quer na minha vida, quer na minha morte, mas que Ele seja glorificado. Entendeu? Então, acaba que você vai fazendo isso com tanta frequência, que a própria confiança num Deus que fala vai diminuindo. Fala, Deus cada vez fala uma coisa, né? Agora vai. E não foi, agora vai. Não, vai, está indo. Não está indo. Não precisa dessa aceleração artificial, não. O Senhor está fazendo, né? Confia nele. E algumas coisas são muito empolgantes, transformadoras, né? Mas as mais empolgantes, elas também têm potencial de serem mais frustrantes. E tudo bem, porque o plano de Deus não será frustrado. A gente pode se frustrar em várias expectativas, mas o plano de Deus não será frustrado. A gente tem que tomar cuidado com esse linguajar, porque às vezes a gente engaja pessoas na vocação com esse tipo de coisa, como se elas fossem detentoras de um grande plano para uma transformação duradoura, tal. A gente via gente para missões com esse tipo de discurso. Aí o cara vai para missões e ele fala, não, porque o Senhor vai fazer, eu vou lá para que o Senhor seja o Senhor do distantistão. Vamos lá no distantistão, para não citar nada nenhuma, né? No distantistão, trazer a palavra do Senhor para transformar esse país. Esse país será do Senhor. O Senhor é o Senhor do distantistão. E aí ele volta, depois de 30 anos pregando o evangelho lá, deixando um grupo de pessoas, de 5 pessoas ali, que são o filho do primeiro convertido e a esposa que ele casou e os seus filhos. Aí ele volta frustrado. Puxa, eu fui lá para distante estão ser do Senhor e no final tem uma família ali perseguida e eu tive que vir embora. E eles nem estão tão treinados assim para continuar o trabalho. E o que eu faço? Você ora, o trabalho não é seu, é de Deus, é Deus que está fazendo. Você foi lá, você foi fiel? Fui, então amém, você foi fiel. Essas ansiedades assim, elas são, complicadas, porque elas nos colocam nessas frustrações às vezes e a gente entra em frustração com Deus mesmo. Então, quando está sendo dito aqui a glória da segunda casa será maior do que a primeira, eu nem me atrevo a interpretar do que está dizendo se é a glória mesmo, no final o templo ficou mais bonito, ou se é Jesus entrou no templo. O que eu sei é que há uma glória muito maior de Deus a ser manifestado num tabernáculo muito mais excelente, que é o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém que desce do céu. E bora para frente. Até lá a gente vai sendo fiel. Vai dedicando em sermos nós templos onde sacrifícios espirituais são dados a Deus, né? E isso é muito mais importante e se mantém de uma forma muito mais duradoura do que a gente ficar o tempo todo trazendo o povo para uma nova revelação, né? E depois da 7ª vez a pessoa não acredita mais, né? Alguns vão até a 10ª, depois da 10ª... Aí vai ficando difícil, a gente vai perdendo gerações dessa forma, né? Certo, gente? Obrigado, Renier, é isso mesmo. É no mesmo contexto, bem distorcido também. Amém, queridos? Vamos orar? Não tem café hoje? Estamos sem café hoje, gente. Olha, então, hoje é o jejum do café. Você lembra de orar ao Senhor? Ou então vai lá na Rose e compra um café lá nela. Não sei se ela tem também, mas deve ter, né? Toma um cafezinho lá. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Que nós sejamos, ó Deus, formados segundo a tua vontade. Que o Senhor edifique em nós, ó Pai, um templo em que o Senhor é adorado. Um templo formado por nós mesmos como pedras vivas
onde sacrifícios espirituais são dedicados ao Senhor, ó Pai. Que nós vivamos em fidelidade ao descendente de Davi, Jesus Cristo, que reina, e nós sejamos um povo formado nessa consciência. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.